como continuidade ao nosso conceito de cálculo de campo magnético através de cargas em movimento, correntes elétricas, nós vamos hoje aprender uma lei que permite, dado o que nós aprendemos anteriormente, que é o campo gerado por uma carga em movimento, uma carga pontual, né, que a gente chama, calcular de um elemento de corrente, de uma dimensão, de um condutor que tem corrente, mas tem uma dimensão e uma localização e orientação no espaço. A partir disso, eu calculo o campo de qualquer configuração de condutores que carregam corrente elétrica. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a chamada lei de Biot-Savart, e eu só quero lembrar que nós falamos de uma forma bastante marcante na aula anterior, que nós não temos monopolos magnéticos. O fato das linhas de campo circularem correntes faz com que elas se fechem sobre elas mesmas e, portanto, elas não têm origem nem fim. Né? Sempre, não importa. Você pode ter um ímã, pode ter uma linha que vai até o infinito, volta sobre si, né? Volta e reconecta com si mesmo. Então, não há monopolos e eu vou me concentrar na aula agora na dedução da lei de Biot-Savart. E a lei de Biot-Savart, ela é uma lei simples que permite muita coisa. Então, nós vamos começar imaginando que eu tenho uma corrente elétrica distribuída no espaço. Obviamente que correntes elétricas normalmente têm condutores ou tem uma forma de se conduzir no meio, né? Porque elas são cargas em movimento. E o que nós temos? Nós imaginamos aqui que temos um condutor, ele tem uma área de secção A e está conduzindo uma corrente I. E, obviamente, ele tem uma geometria. Eu vou tomar uma pequena porção infinitesimal desse condutor, que eu vou chamar de dl vetorial, porque agora o dl é um elemento de linha, né, do condutor e que, portanto, tem orientação. Se eu somar todos os dl's, eu deveria formar o caminho do condutor. Isso deve estar claro para todo mundo, né? Então, qualquer condutor dessa natureza, formando espiras ou formando qualquer configuração, ele pode ser formado por infinitos, uma soma, uma integral de infinitos elementos de caminho dl. Então, o dl para nós vai ser a unidade básica. Se eu souber qual é o campo gerado por esse dl, que é vetorial, a uma posição r do dl, eu posso ir somando todo mundo e calcular qual é o campo final gerado aqui, não importa qual é a geometria, né? Qualquer que seja a geometria, talvez seja difícil somar todos os dl's, mas em princípio eu devo ser capaz. Então, a pergunta é qual é a contribuição de um elemento de condutor conduzindo uma corrente I. Nós vamos chamar de N a densidade de portadores, porque agora eu tenho uma densidade de carga ali que está se transportando. Então, o número de cargas por unidade de volume é o nosso N minúsculo, e Q é o valor da carga portadora, né, que eu estou conduzindo. Muito bem. Se eu perguntar assim, quantas cargas eu tenho em movimento devido à corrente I nesse elemento de circuito dl? Bom, se eu já falei que eu tenho uma densidade N de cargas, N vezes o volume desse elemento vai me dar, naturalmente, a quantidade de cargas que está ali. Obviamente, todas estão sendo imaginadas se deslocando com a mesma velocidade v. Então, isso aqui, como ele é pequenininho, o dl, em primeira aproximação eu posso imaginar como uma carga pontual se deslocando com a velocidade v. Quem é essa carga? Eu vou chamar de dq. E dq é a densidade vezes o volume. Tá certo? Vezes a carga de cada portador, porque a densidade me dá o número de cargas, né, o número de portadores por unidade de volume. A, que é a seção transversal, vezes o dl, porque isso aqui é como se fosse um pequeno cilindro, me dá o volume. Então, o volume vezes a densidade de portadores vezes a carga de cada portador. Se nós estivéssemos lidando com corrente de elétrons, isso aqui seria o elétron, né? Mas aqui é genérico, então Q representa a carga desse portador. Então eu pego a lei que eu aprendi anteriormente e vou substituir lá na carga
por esse valor, por esse dq. Então o campo produzido, o campo vetorial produzido por esse elemento de corrente, nesse ponto, localizado a um vetor R da posição do elemento de corrente, é dado por Q' dq V vetorial, o versor R, dividido por R quadrado. Então, eu simplesmente utilizei a lei que eu aprendi anteriormente e apliquei para um elemento de corrente agora, tá certo? Se eu substituir o dq por o valor que eu já expliquei para vocês qual que é, obviamente o dl e o v estão na mesma direção, então o vetor v pode ser substituído pela mesma direção do vetor dl. Então, quando eu substituir o dq por isso aqui, eu vou só transformar, ao invés de manter o vetor v, que é paralelo com dl, porque as cargas estão se deslocando aqui, né, ao longo do condutor, eu vou substituir, então eu vou transformar o v em escalar e vou manter o vetorial no dl. O resultado disso é que o campo produzido naquela posição do espaço, localizado e caracterizado pelo vetor R, né, e, portanto ele tem um versor R e o módulo R aqui, do elemento de corrente, pode ser escrito como a constante magnética, K', a densidade de portadores, densidade de cargas, né, vezes a área do condutor, vezes a carga de cada portador, vezes a velocidade, e agora dl vetorial R dividido por R quadrado, porque como nós vimos, nós substituímos o dq por isso, e eu já salientei que no lugar da velocidade vai entrar a direção vetorial do dl para caracterizar isso. Essa então é a expressão da contribuição do elemento dl naquela posição do espaço. Esse é o campo que ela contribui, portanto nós estamos chamando de dB. E é vetorial, claro. Sempre circulando, porque ele é vetorial, então isso aqui vai ser perpendicular ao dl e ao R. Então ele está circulando de novo a posição do condutor. Mas se a gente lembrar que a densidade de portadores vezes a carga é a densidade de carga agora sendo conduzida, vezes a área, vezes a velocidade, isso nada mais é do que a carga por tempo, acaba sendo a carga por tempo que está sendo conduzida e que é, por definição, a corrente elétrica. Então a corrente total, tudo isso aqui, substitui a corrente total que está passando no condutor. E, portanto, a expressão do campo, devido a um elemento de corrente orientado no espaço pelo pequeno vetor dl, o campo produzido por ela a uma posição R, caracterizado pelo versor Rzinho a um módulo de distância R quadrado, é dB igual a K' e dl vetor R dividido por R quadrado. Isso é a contribuição do campo para um elemento de corrente, dl de valor I. E essa é a lei de Biot-Savart. Então agora eu tenho a contribuição do campo devido a um elemento do circuito, devido a um elemento de corrente. E se eu tiver uma corrente qualquer distribuída no espaço, basta eu somar esses elementos e eu acabo tendo a contribuição total do campo. Então, a ideia é que eu agora posso, com qualquer configuração de corrente, né, em todo o circuito de corrente, eu sou capaz de calcular por soma, que obviamente são elementos infinitesimais, então é a integral de todas as contribuições, acaba dando o campo total numa posição do espaço. O K', ele pode às vezes ser escrito como μ0 dividido por 4π, onde μ0 é a permeabilidade magnética do meio e é a constante magnética, tanto faz de uma forma ou de outra, muitas expressões vão ser expressas em termos de μ, outras em termos de K', isso não deve fazer a diferença na hora de fazer os cálculos. Deixa eu fazer alguns exemplos agora, utilizando a lei de Biot-Savart para calcular o campo. Um deles é um fio infinito de corrente. Imagine que a gente tem um fio infinito de corrente. Ele é infinito, ele nasce lá no menos infinito e vai até o mais infinito. E alguém pergunta qual é o campo a uma posição, a uma distância R do condutor. Não importa, a uma distância R, porque o condutor tem uma simetria cilíndrica, tá certo?
nós sabemos já que, como eu tenho corrente aqui no condutor, o campo vai estar saindo aqui do plano do nosso desenho. Então, a contribuição, a corrente total também deve ser assim, porque para qualquer posição que você vá, ele está circulando, o campo total vai estar saindo aqui do plano da figura. Mas eu tenho que calcular agora. Então, eu vou imaginar o meu fio, vou dividir em pequenos elementos infinitesimais de corrente I. Então, eu vou chamar, o fio pode ser formado por pequenas quantidades de x somada de menos infinito a mais infinito. X é a posição desse elemento, com relação, né, à posição perpendicular do ponto de interesse. Eu estou interessado no campo nesse ponto, que está a uma distância R do condutor. Então, esse ponto aqui eu chamei de x igual a zero. Isso é irrelevante, eu posso botar a origem do x aonde eu quiser. O processo de cálculo vai ser um pouquinho menos facilitado, mas vai dar tudo igual. Muito bem. Então, devido a esse elemento, eu tenho aqui um dB. Quem é esse dB? Esse dB nessa posição, ele é dado por K' vezes I, vezes o dx, que está na direção x, não é? Vezes o versor R dividido por R quadrado, vetorial. Tá bom? Então, ele é vetorial com... E, obviamente, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, de tal maneira que dl, lá na nossa expressão vetorial R', é dx seno de θ, né? Porque o produto vetorial é o produto dos módulos vezes o seno do ângulo entre eles. E o meu dx está aqui. Então, essa expressão, aquela expressão original da lei de Biot-Savart, agora já fica praticamente uma expressão escalar, porque eu eliminei o vetor, eu sei que todos os campos estarão saindo aqui do plano, e eu posso agora somá-los todos, né? A única coisa que vai mudar é a posição do elemento ao ponto de interesse. Quer dizer, o R' vai mudar. E eu chamei de x ao longo aqui, então agora eu tenho que convergir a minha expressão toda para uma única variável para eu ser capaz de integrar. Então o x, lembre-se, o x está relacionado com o ângulo θ através dessa expressão, com R e o θ. Portanto, o R' é R cossecante de θ e o R, então, é R cossecante de θ, desculpa. Então, no lugar do R, eu posso colocar R cossecante de θ e posso tomar a derivada disso para saber qual é a relação entre dx e θ, tá certo? E a resposta é que dx é igual a R cossecante ao quadrado de θ de θ, aplicando as regras de derivadas trigonométricas, tudo isso que nós já aprendemos em situações anteriores. Então, após a simplificação daquela expressão, eu chego à conclusão que o meu dθ, que o meu dB é K'I seno de θ de θ dividido por R. Lembre-se, o θ, para eu cobrir o condutor todo, eu tenho que ir de θ igual a zero até θ igual a π. Não é? Então, quando eu estiver em menos infinito, o θ é zero, porque o ângulo entre o vetor e o elemento de corrente é zero lá no infinito. E quando eu chegar naquela posição, ele é π sobre 2. Não, desculpa, quando for para o infinito, ele vira π. Então, isso aqui é como fazer a integração de menos infinito a mais infinito. É equivalente fazer a integração no θ de 0 a π. E essa integração é uma integração do seno, é trivial, todo mundo sabe que dá menos cosseno de 0 a π. Substituindo o valor, eu tenho que o campo produzido por um condutor infinito, quando eu tiver uma distância R, é 2K'I dividido por R. Tá certo? Então, o valor do campo total nessa posição, devido a toda essa corrente, é 2K'I dividido por R. Então, isso é interessante porque eu sei que o campo cai à medida que eu me afasto do condutor. E cai com 1 sobre R. E é proporcional à sua corrente. Tá? E para você determinar a direção, tudo isso, normalmente a gente usa
a regra da mão direita. Então você tem um condutor, segura ele com o polegar indicando a corrente, você vai ver o campo circulando e, obviamente, essas linhas de campo vão ter que se espaçar cada vez mais porque o campo vai caindo a sua amplitude à medida que você se afasta do condutor e cai com 1 sobre R. Um outro exemplo é nós calcularmos o campo devido a uma espira. Eu vou calcular onde? Eu vou calcular no eixo da espira. Então, eu tenho uma espira, existe uma reta que sai do seu centro e que tem um tamanho Z, a uma posição Z do centro, eu vou calcular o campo. Aqui da mesma maneira, eu vou dividir em elementos, a espira pode ser formada por um elemento de caminho do DL, que eu circulo ao redor de tudo isso, formando um círculo. Então, eu vou pegar o campo devido a esse dB, nessa posição. Agora, o que vai acontecer? Isso aqui vai circular, mas eu vou ter, aqui eu até desenhei, o campo produzido por esse elemento. Por esse elemento, né? Se eu olhar aqui, aqui eu peguei a espira de raio R, eu estou pegando um elementozinho aqui, a corrente está aqui, o campo está circulando ele assim, né? Então, nesse detalhe, eu vejo o dB produzido por esse elemento. E à medida que eu vou circulando, esse vetor vai variando junto. Então, o que acontece? Se eu tenho, para essa espira, eu tenho um elemento de corrente aqui e tenho um diametralmente oposto, que vai ter um efeito contrário, porque aqui ele está assim, aqui ele está assim, então o outro campo seria para cá, cancelando as componentes, eu diria aqui, verticais no nosso desenho. Portanto, só vai sobrar componente horizontal. O campo vai estar na direção Z, na verdade, né, quando eu estiver sobre a linha, o eixo da espira. Então, eu já posso pegar o meu dB, que está escrito aqui, porque o dB vai ser dL dividido por essa distância, aqui é Z, aqui é R, então, essa distância aqui ao quadrado, nada mais é do que a soma dessa ao quadrado e do raio ao quadrado, como está desenhado aqui, R ao quadrado é Z ao quadrado mais R ao quadrado. Então, aqui está a expressão da contribuição escalar, né, o valor escalar desse campo. Eu tenho que multiplicar pelo cosseno de alfa, que é para poder cancelar todas as componentes Y. Todas as componentes finais vão estar na direção Z. Então, quando eu faço isso, normalmente o θ vai permitir, o θ é um elemento que está na espira e varrendo o θ de 0 a 2π, eu cubro todos os elementos da espira, né? E eu tenho que multiplicar por o alfa, como está mostrado aqui, porque eu tenho que calcular as componentes Z. Todo o campo vai estar agora, o campo resultante vai ser a soma de todas as componentes Z aqui. Então eu tenho que calcular as componentes Z, mas todos esses ângulos, né, o alfa está relacionado com as dimensões também R e Z. Porque esse alfa aqui, não é? Esse aqui é 90 graus, então esse alfa com esse é 90, mas como esse com esse é 90, então esse aqui é um ângulo alfa também. Então, através disso, eu posso relacionar o cosseno do alfa com o R, né, e o R'inho é, na verdade, raiz quadrada de R1 quadrado mais Z quadrado, então eu tenho essa expressão aqui. Então, eu crio uma expressão para o dBz, tá certo? Em termos da geometria da espira, que é o raio da espira, e da distância que eu estou do centro da espira. E agora, basta eu integrar o dl, que eu poderia expressar em termos de dθ, mas eu sei que a soma de todos os dl's escalarmente vai dar 2πr, então eu já posso fazer a integral diretamente para obter a expressão final do campo produzido por uma espira de corrente. Então tem uma espira que passa uma corrente I é a quantidade de carga por unidade de tempo que circula, e eu estou perguntando qual é o campo a uma posição Z. E esse campo está na direção Z, como nós vimos, a soma vetorial dele, né? Ele está na direção Z, portanto ele é perpendicular ao plano da espira, e tem um valor, que é uma expressão um pouco elaborada, que diz que é 2π K'I R ao quadrado, o raio
da espira ao quadrado dividido por isso. Por o R quadrado mais Z quadrado. Tá certo? Quando Z é igual a zero, eu estou no centro da espira. Quando Z, obviamente, esse é o valor máximo do campo, porque se Z não é zero, eu estou sempre dividindo alguma coisa por um valor cada vez maior. Então, à medida que eu me afasto da espira, o campo só cai em amplitude. Veja que eu estou olhando o campo ao longo do eixo da espira só, não estou olhando fora dele, né? Muito bem, então aqui, se Z é zero, eu tenho R quadrado dividido por R ao cubo, eu acabo tendo uma expressão que é o campo no centro da espira, como sendo 2π' aí dividido por R. Tá certo? Esse é o campo no centro da espira. E ele é interessante porque no centro o campo será tão mais intenso quanto menor for a espira, mantendo a mesma corrente. Mas eu posso ir muito longe do centro. Aí quem não é importante no denominador é o R. O Z é muito grande, então esse cara desaparece e aqui aparece um Z ao cubo. E aqui vem uma coisa interessante, porque quando eu vou muito longe da espira, eu obtenho essa expressão, mas πr ao quadrado é a área da espira. E a área da espira vezes a corrente é o que nós definimos como momento magnético da espira. É como se fosse um dipolo magnético ali, um imãzinho, cujo valor desse ímã é caracterizado pelo momento magnético, pelo total de momento magnético, que eu chamo de μ. Portanto, substituindo πr quadrado I por μ, eu tenho uma expressão do campo em termos desse pequeno dipolo. Então a espira poderia ser vista como um dipolo magnético de valor μ a uma distância e o campo aí cai com 1 sobre a distância ao cubo, que é uma expressão interessante obtida pela lei de Biot-Savart. Então aquela espira toda pode ser representada por um μ, por um dipolo, e a uma distância z o campo cai com μ sobre z ao cubo. Tá certo? Esse é um resultado importante porque às vezes dipolos magnéticos, isso aqui poderia ser um pequeno ímã. Então isso mostra que o campo que eu tenho, a amplitude do campo magnético com a distância de um pequeno ímã, isso aqui é o polo norte, esse é o polo sul do ímã, ele cai com a distância ao cubo. Esse é um resultado importante para você saber. Muito bem. Uma outra coisa que nós vimos é que as linhas de campo da espira, ela na verdade, aqui eu estou desenhando a espira, aqui um setor da espira passando corrente, então na verdade eu estava olhando o campo ao longo do seu eixo, mas as linhas de campo elas têm configurações diferentes dependendo da posição que eu estou relativo da espira, tá certo? E próximo do condutor, próximo do valor da espira, ela circula e no eixo ela realmente vai circular passando pelo infinito, né? E nas outras direções elas se curvam e voltam sobre si. E nós aprendemos que todas essas configurações, nós calculamos para duas, pode ser feito de forma conveniente utilizando a lei de Biot-Savart. Então, agora nós temos não só o campo produzido por uma carga em movimento, como temos também o campo produzido por um elemento de corrente, né? E com isso se calcula basicamente quase todos os campos que a gente precisa calcular que serão de interesse nos circuitos elétricos e tudo isso. Na próxima aula nós daremos continuidade ao cálculo de campo, utilizando esses conceitos e introduzindo a lei de Ampère. Até lá.